Olá, tudo bem com vocês? Uma boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou Iverson Santos. Este aqui é o canal Tu Estrelas Conduz, sempre com 2 conteúdos diários. O primeiro, 6 horas da manhã. O segundo, sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Olha, neste conteúdo de agora temos assuntos, temas importantes para tratar sobre o Botafogo de Futebol e Regatas. Vou conversar com vocês sobre o Zahavi. Estamos de volta à novela Zahavi. E eu vou trazer todos os detalhes para vocês, tudo que eu apurei pela parte do jogador centroavante israelense. Olha, tem tudo para voltar para valer essa novela Zahavi no Botafogo. Vou conversar com vocês também sobre o Edgar Júnior, outro centroavante aí, estava negociando perto de ser reforço do Botafogo, deu ruim. Será coincidência com a situação do Zahavi? Talvez, vamos conversar sobre isso, sobre o Pelestre também, e muitos outros temas aqui, tá? Só passando alguns recados para vocês. Primeiro, começa a temporada amanhã para o Botafogo, estreia no Campeonato Carioca, equipe comandada pelo Lúcio Flávio, time B, Botafogo e Audax, 4 horas da tarde, transmissão da Cazé TV, jogo no estádio Newton Santos, e amanhã começa a nossa temporada para valer, né? Amanhã tem pré-jogo, 6 horas da manhã, todos os detalhes da partida e o nosso pós-jogo, tá? Amanhã tem live aqui, pós-jogo, terminou a partida, corre para cá, 6 horas da noite, estaremos ao vivo ali. Terminou o jogo, Botafogo e Audax? Só entrar aqui no canal que estaremos ao vivo aí no nosso tradicional pós-jogo. Quero dar os parabéns também, ainda não tive tempo para falar aqui no canal, a copinha ao time sub-20 do Botafogo, com os gols ali de Zapata e Léo Pedro. O Botafogo venceu a equipe do Lemense por 2-0. Tivemos um gol mal anulado, tivemos pênalti perdido pelo Zapata, depois ele foi lá e guardou. Parabéns à molecada, parabéns ao Thiago de Camilles, e temos chances de ganhar essa copinha, cara. Eu começo a acreditar, confiar pra valer, falava isso aqui no canal, e eu começo a acreditar muito que dá pra ganhar essa copinha. O Botafogo agora vai pegar a equipe do Red Bull, tá? Bragantino, jogo amanhã domingo, hein? Tem jogo Botafogo e Red Bull, jogo que acontece no estádio Luizão, em São Carlos, 12h45, transmissão do Sport TV, tá? O Red Bull que goleou a equipe do São Carlos, se eu não me engano, por 5-0, é esse próximo adversário. Então amanhã a gente tem copinha, 12h45 no Sport TV e 4 horas da tarde, Botafogo e Audax na Cazé TV no Campeonato Carioca, beleza? Olha, vai dando teu like aí, já dá seu like, já comecei com alguns temas importantes, alguns recados. Vai deixando seu like, de graça, não custa nada. Inscreva-se no canal, muito importante. Mais de 50% das pessoas entram aqui, assistem os vídeos, não são inscritos, não deixam os likes. Então, pô, dá essa moral, deixa o like, inscreva-se no canal, ative o sino para você receber todas as notificações, não perder nada do que acontece no Botafogo. Se você puder, se você quiser, vire membro também. R$ 2,99 ao mês, você ajuda o canal a se manter de pé. Entra lá no nosso grupo do WhatsApp. Olha, falando já em Campeonato Carioca, a estreia de amanhã, rapidamente mais uma aqui, né? Porque agora a gente sabe, né? A Ferg, ela divulgou como é que vai ficar o esquema para se classificar para a Copa do Brasil, né? Via Campeonato Carioca. Os 4 primeiros do Campeonato Carioca já estarão automaticamente na Copa do Brasil do ano que vem. Então, meu irmão, o Botafogo tem que terminar nesse Campeonato Carioca entre os 4 primeiros, os semifinalistas, tá? Se não ficar entre os 4 primeiros, tem que ficar pelo menos em quinto. Só que para você ficar em quinto, tem que ganhar a Taça Rio. A Taça Rio, né, é aquela situação que acontece ali do quinto ao oitavo. O vencedor da Taça Rio termina o campeonato em quinto e também garante uma vaga na Copa do Brasil. E tem mais uma vaga também, mas aí para os clubes pequenos aqui do estado do Rio de Janeiro. Essa vaga será disputada no torneio Copa Rio, que acontece no meio do ano. Então é isso, gente. Copa do Brasil já definida, Campeonato Carioca, o Botafogo tem que ficar entre os 4. Se não ficar entre os 4, que é uma obrigação, vai ter que ganhar a Taça Rio aí para ser o 5º colocado. Lembrando que aqui serão 6 vagas no Rio de Janeiro. A outra vaga para um clube pequeno será disputada na Copa Rio no meio do ano. Já pegando o gancho também do time principal, hoje tivemos um jogo treino, né?
lá no CT Lunier. Alô, Botafogo, vamos mudar esse nome, eu não aguento mais Lunier, cara, tem que dar um nome para esse CT, cara. Coloca o nome aí de um jogador, cara, Heleno de Freitas, Mané Garrincha, Didi. Cara, não aguento mais falar no CT Lunier, né? E hoje tivemos um jogo treino lá da equipe principal, comandada pelo Luiz Castro. O Botafogo recebeu Porto Vitória do Espírito Santo. Esse jogo treino acabou 1-1, tá? Esse é o primeiro e o único teste, já que o Luiz Castro disse que no meio de semana, quinta-feira agora, contra o Volta Redonda, na segunda rodada do Campeonato Carioca, ele vai colocar o elenco principal, já vai começar a rodar as peças do elenco principal. Então esse aí foi o único teste antes do jogo contra o Volta Redonda na quinta-feira do elenco principal. Terminou 1-1, beleza? Foram ali 3 tempos nesse jogo treino de 30 minutos. Quem marcou o gol do Botafogo foi o Piazon. Piazon fez o gol do Botafogo e terminou 1-1 contra o Porto Vitória do Espírito Santo. O Botafogo entrou, né, ali no início do jogo, no primeiro tempo já, com Douglas Borges, Daniel Borges, Adrielson, Segovia e Eduardo Jesus. Esse Eduardo Jesus é ali do time B. Ele é um lateral esquerdo e vai ser testado também para ver se serve para o time principal. Danilo Barbosa, Marlon Freitas, PK, Piazon, Vitor Sá e Tiquinho Soares. Esse foi um time ali mesclado, cheio de volantes, para dar uma rodagem, para ir testando. Gente, não fiquem chateados porque terminou 1-1 não. Jogo treino é para você rodar, testar, botar o elenco para correr um pouquinho, trabalhar com bola. Isso é normal, gente. Início de temporada, os jogadores voltaram agora, estão treinando há pouco tempo. Quinta-feira contra o Volta Redonda, elenco principal, para dar uma rodagem também para esses caras. E, sinceramente, os resultados nesses momentos pouco interessa. A gente tem que dar rodagem aí para esses caras. Quero falar duas rapidamente aqui para a gente ir para o tema principal, Zahavi. Primeira situação do Pelistre. Ele que saiu informação que o Manchester United quer a permanência dele e tal, mas olha, hoje ele não foi nem relacionado. Hoje tivemos na Inglaterra Manchester United contra Manchester City e o Pelistre nem relacionado foi. E nas últimas reuniões que eles tiveram lá, o jogador disse que ele quer ser mais valorizado, quer um aumento salarial, e hoje ele já não foi nem relacionado. E prometeram para ele que hoje ele seria relacionado para o jogo contra o Manchester City e não foi, ficou de fora. Então o Botafogo ainda aguarda, tem esperança que o Pelistre possa vestir a camisa do Botafogo. Lembrando que já existe uma proposta, o Botafogo quer o jogador, empréstimo com uma opção de compra, dividir o salário com o Manchester United e não foi respondido até agora. O Botafogo aguarda uma resposta. Já a situação do Edgar Júnior, segundo o Sérgio Santana do Globoesporte.com, dentro do Botafogo, a galera ali ficou meio que dividida. Tinha pessoas que gostavam do Edgar Júnior, outros que não. Falei aqui no canal, eu não era fã do Edgar Júnior e ele tá descartado, não vem pro Botafogo. Depois o Bernardo Gentili e o Matheus Medeiros trouxeram a informação também de que o Textor não quis liberar a grana para contratar o Edgar Júnior. A equipe lá do futebol japonês, né, que ele pertence, estava pedindo R$1 milhão para liberar o jogador e o Textor não liberou essa grana. Segundo aí os nossos amigos Bernardo Gentili e Matheus Medeiros, o Textor tá difícil nessa janela de liberar grana aí para trazer jogadores para o Botafogo. Então Edgar Júnior não vem mais para o Botafogo. Fica aí que eu já volto. Na segunda e última parte vou conversar com vocês. Aí será que é coincidência? Porque o nome do Zahavi volta a pipocar nos bastidores do Botafogo. Vou trazer para vocês o que eu tenho sobre a parte do jogador. Por enquanto o Botafogo tá calado e vamos conversar sobre Zahavi. Será que essa novela vai voltar? O que vocês acham dessa novela? Fica aí, já volto. Voltando aqui pra gente finalizar, rapaziada, já deu aquela moral? Deixa o like, inscreva-se no canal, ative o sino e compartilhe esse vídeo aqui também nos grupos do WhatsApp pra gente continuar crescendo cada vez mais. Eu conto com a ajuda de vocês. Vamos falar sobre Zahavi porque esse nome volta a pipocar nos bastidores do Botafogo, principalmente hoje, sábado, beleza? Hoje é sabadão, né? 14 de janeiro. Nem lembro se eu falei a data, o dia no começo do vídeo, mas se eu falei, tô repetindo. Sabadão, 14 de janeiro, e o nome do Zahavi volta a pipocar nos bastidores do Botafogo. O que tá acontecendo? Vamos lá.
já tivemos perfis aí soltando e tal. Vou trazer para vocês o que eu tenho, beleza? Pela parte do atleta. É o seguinte, o Zahavi, quando ele recusa o Botafogo no ano passado, é muito por conta da esposa, que não estava querendo morar no Brasil, os filhos. Então o Zahavi respeitou o que a esposa queria naquele momento, por isso ele acabou não vindo para o Botafogo. O jogador sempre quis jogar no Botafogo, ele tinha esse desejo, mas para não arrumar problema com a patroa, ele resolveu naquele momento fechar com o Maccabi Tel Aviv, seu clube lá que ele defende no momento em Israel. Neste momento, o que está acontecendo? Pelo lado do atleta, pelo que eu pude apurar, o Zahavi, ele quer jogar no Botafogo, ele quer trabalhar com o Luiz Castro e a situação da esposa dele parece que está resolvida nesse momento. Então, se chegar uma proposta do Botafogo para ele, bem capaz dele aceitar, porque ele quer jogar no Botafogo, ele quer trabalhar com o Luiz Castro, ele tem esse desejo, e isso pela parte do jogador. Eu vou trazer para vocês, eu não sei se já soltaram, mas se não, já teve um clube aqui no Brasil que fez uma proposta para ele em dezembro, e esse clube é um Internacional, beleza? Fez uma proposta para ele e ele recusou, tá? Porque ele quer jogar no Botafogo. Agora vamos para outra parte, que é a parte do Botafogo. Neste momento, dentro do Botafogo, ninguém responde. Como eu disse agora há pouco, o Textor não quis liberar 1 milhão para trazer o Edgar Júnior. Então tem que ver se o Botafogo estaria disposto a negociar novamente com o Zahavi, porque o salário do Zahavi é um salário alto, ele ainda tem contrato com o Maccabi Tel Aviv. Eu dei uma pesquisada aqui, eu não consigo achar o tempo de contrato, tá difícil achar quanto tempo de contrato ele tem com o Maccabi Tel Aviv, mas ele tem contrato com o clube de Israel e o Botafogo talvez teria que pagar uma transferência, talvez, tem que ver como é que ficaria, e o salário dele que é alto. Então tem que ver se o Botafogo estaria disposto a essas duas coisas, talvez, já que o Botafogo, né, o Textor tá difícil liberar grana. A outra parte é o seguinte, o Botafogo sempre gostou do Zahavi, o Botafogo sempre quis o Zahavi, e isso pode pesar novamente a favor do israelense. Então são esses pontos. Pela parte do jogador, ele vem. Agora tem que ver se o Botafogo vai querer ainda e está disposto a gastar dinheiro com o Zahavi. Comentem aqui o que vocês acham aí dessa novela Zahavi que volta a pipocar nos bastidores do Botafogo. Lembrando que o clube segue buscando aí um centroavante para brigar por vaga com Tiquinho Soares. Olha, Zahavi e Tiquinho Soares seria um sonho, cara, no Botafogo, um sonho. Eu peguei os números aqui rapidamente do Zahavi em Israel. São 19 jogos, se eu não estiver enganado, os números que eu peguei aqui, 19 jogos pelo Maccabi Tel Aviv, 12 gols. 19 jogos, 12 gols. Tá correndo pra caramba, tá bem o Zahavi, e seria um sonho, o Zahavi e Tiquinho podem até jogar juntos, hein, nesse ataque do Botafogo. Se você chegou até aqui, obrigado, inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino para você receber todas as notificações e não perder nada. Amanhã tem pré-jogo, Botafogo e Audax, 6 horas da manhã, e terminou a partida, corre pra cá, live pós-jogo, 6 horas da noite, aguardo vocês. Se cuidem, fiquem com Deus, bom restinho de sábado, Botafogo, eu gosto mais de você do que de mim.